meus irmãos. Nesta quarta-feira, nós devemos começar nosso culto de adoração ao nome do Senhor, de refletirmos, de agradecermos pela semana que já se iniciou, esse dia que até que chegado, acordou hoje, dá glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, porque mais um dia Tu me deste. Nós não precisamos de oxigênio nenhum artificial para respirar. O oxigênio que nós temos respirado é o que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem proporcionado bênçãos para mim e para você. Fale com o Senhor agora. Vamos estar orando. Vamos estar prestando culto ao Senhor, que é digno de honra, glória e louvor. Vamos estar orando? Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Engrandecido és Tu. Tu és o meu Deus que tudo pode. Nada é escondido de Ti, Senhor. Nada é difícil para Ti. Colocamos as nossas vidas, nossos familiares, nossos bairros, familiares, vizinhos, nas Tuas mãos, Senhor. Nas Tuas mãos colocada, tudo vai muito bem. Sua hora é perfeita, Sua vontade é maior e é maravilhosa. Te entrego a nossa igreja nas Tuas mãos. Que a cada dia possamos ter o desejo de prestar culto a Ti. E que a cada dia possamos ser servos que obedecem à voz do bom pastor. Guia o nosso pastor, guia, Pai, nós, os Seus servos. Senhor, nos dá sabedoria, Teu servo, para estar guiando a Tua casa. Guia cada organização, Senhor. Cuida, Senhor. Possamos trabalhar para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos agora ao nosso pedido de oração. Nosso boletim feito com carinho, né? Tem vários pedidos de oração feitos. Não vamos nos esquecer, pedindo pelos enfermos, pelos familiares, por porta de emprego, pedir pela situação que tem passado. Tem vários pedidos feitos. Que não possamos nas nossas orações não esquecermos, ao sentar, ao levantar, lembrarmos que nossos irmãos estão precisando das nossas orações. Daqui a pouco nós vamos fazer o nosso momento de oração. Então tem muitos pedidos que nós temos e aqueles também que não foram feitos, mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Vamos colocar na mão do Senhor. Nessa situação que nós vemos, muitos irmãos têm pedido pelos familiares, pelos amigos. Nesse momento difícil que nós temos vivido, vamos estar orando pelos outros, nos fortalecendo em oração. Sempre conhecemos pessoas que precisam das nossas orações. Então vamos estar orando por eles, vamos estar cuidando deles. Sempre lembre, nos seus cultos em casa, no seu dia a dia, nossas igrejas, nós temos também muitos enfermos que precisam ser lembrados e precisam ser cuidados. Então vamos estar lembrando que quando nós lembramos um dos outros, cuidamos um dos outros, somos mais fortes. Nós vamos estar orando. Eu quero deixar para os irmãos agora um texto bíblico. Essa palavra que é rica, que é eficaz, que é mais cortante como uma espada de 2 gumes. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos 13, de 5 a 17. Vou guardar um pouquinho para você poder achar lá e estarmos juntos lendo esse texto. Atos 13, de 5 a 17. E logo após que nós estaremos lendo esse texto, vamos estar orando pelos nossos enfermos. A palavra de Deus nos diz assim, lá em Atos 13, de 5 a 13. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. E, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certos judeus, mágicos, falsos profetas, de nome Berizeu, no qual estava o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente,
Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciaram para ouvir a palavra de Deus. Mas opunham-se os mágicos, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar-se da fé o procônsul. Todavia, Saulo também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: o filho do diabo, cheio de tanto engano, de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os vertos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Não verás o sol por algum tempo. E no mesmo instante, caiu sobre ele a neve e a escuridade, e andando à roda, procurasse a quem guiasse. Então Procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafo, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a pé a Panfilha. João, porém, apartou-se dele e voltou a Jerusalém. Antes de meditar nessa palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração, vamos estar orando agora pelos nossos enfermos, pelos pedidos feitos, e orando também por aqueles que estavam conosco, que não estão. Esse é nosso intuito hoje, de lembrar daqueles que caminharam conosco, mas que não caminham mais. Vamos estar orando? Oremos. Pai, eu quero te entregar todos os pedidos, aqueles que foram colocados no grupo da igreja e aqueles que serão colocados ainda. Quero te pedir, Senhor, atende conforme a tua vontade. Senhor Jesus Cristo, coloco todos eles nas tuas mãos, pedindo, Pai, que seja tudo resolvido para acalmar o coração dos teus servos. Guia cada um deles. Tem aqueles que pedem por saúde, por porta de emprego, por familiares, pedem por vizinhos. Tu sabes todas as coisas. E aqueles que não foram missionários. O Senhor sabe que cada um de nós precisamos, Senhor, melhor do que nós mesmos. Colocamos tudo entregarei nas mãos do Senhor, como diz o hino. Senhor, nos socorre, as tuas misericórdias cheguem na nossa vida como já tem chegado. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor que eu clamo e oro. Fala, Senhor, os nossos corações. A sua palavra foi lida e ela é viva e eficaz. Que aplique isso na vida da minha igreja e na minha vida. Amém. Amém. Nós lemos agora Atos 13, de 5 a 17. E eu quero convidar você a prestar atenção nesse texto. Esse texto fala sobre a vida de um homem que eu sempre gostei muito quando eu trabalhava com as crianças. Esse texto fala da vida de um homem chamado João Marcos. Um homem que estava na primeira viagem missionária. Quando Saulo e Barnabé foram fazer essa viagem missionária, foram falar do Senhor, como fala agora desse texto, tinha muitos adivinhadores, tinha muitos profetas ali, o servo do Senhor falava, as coisas aconteciam. Esse homem chamado João Marcos, ele era muito novo, ele não entendia muito bem o chamado dele, mas ele estava lá na primeira viagem missionária caminhando com Saulo e Silas, com Barnabé. Ele acreditava no Senhor. Ele estava lá no meio do povo do Senhor. Só que, em determinado momento, ele quis voltar. Ele quis voltar para Jerusalém, como nós lemos ali no versículo 13. Ele estava lá caminhando, fazendo a viagem missionária, sendo missionário, sendo bênção, mas em determinado momento, ele desanimou no meio do caminho e quis parar. E ele fala: olha, Saulo e Silas, eu quero voltar para Jerusalém. Eu não quero continuar fazendo missões, não quero continuar mais no caminho que eu estou pregando. Quantas vezes acontece isso conosco? Quantas pessoas estavam conosco, estavam na nossa igreja e desistiram do caminho? Muitas vezes também conosco nos dá desânimos. Nós que estamos dentro da casa do Pai desanimamos, queremos parar, desistir do caminho. Eu quero dizer para você que Deus dá sempre uma segunda chance. Ele é maravilhoso e é por isso que nós temos que orar para aqueles que estavam conosco que não estão mais. Oremos por eles, porque a fraqueza vem a todos, nos abate. Não se deixe abater, meu irmão, Deus é contigo.
Sabe esse homem chamado João Marcos, que estava lá caminhando com Silas, Barnabé, que caminhava fazendo a primeira viagem missionária? Esse homem que desistiu do caminho, sabe ele? Na segunda viagem missionária, ele estava lá. Sabe por quê? Porque agora ele estava pronto para caminhar. Tem gente no nosso meio, meus irmãos, que vai tomar leitinho pro resto da vida. Cansa dar leitinho na boca no resto da vida? Cansa, dá trabalho. Cansa da mamadeira. Imagina a criança tomando leite, a gente fica atento, pode se engasgar, dá trabalho, né? Mas esse é o trabalho meu e seu. Vai ter gente no nosso meio que uma hora vai tomar leite, uma hora vai tomar mingau. Mas a gente vai ter que parar e ajudar. E vai ter aquele que só vai tomar mingau rapidamente. Um mingauzinho grossinho, gostinho, que a gente nem precisa se preocupar por aquela pessoa. Ele já está maduro espiritualmente. No nosso meio, meus irmãos, vai ter pessoas de todos os tipos. Daqueles que vai tomar sempre leitinho, daquele que vai alternar, daquele que vai ser sempre mingau. Mas nós temos que estar preparados. Sabe por quê? Saulo não desistiu. Barnabé não desistiu de João Marcos. Sabe por quê? Na segunda viagem missionária, Saulo diz, vai levar aquele que desistiu da primeira vez? Mas Barnabé, que era tio dele, falou, ele vai, eu estou com ele, eu vou estar ajudando, eu estou aqui com ele. E Barnabé leva João Marcos. E ele é uma benção a ponto, sabe de quê? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Na verdade, é 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4 e 4:11. E você vai ver o que o texto diz sobre esse homem. Diz assim, olha, somente Lucas estava comigo. Toma contigo Marcos, traga-o, porque ele é útil para o ministério. Aquele homem, o qual lá desistiu e voltou atrás, na segunda viagem, Saulo que falou, fala que agora ele é útil para o ministério. Ele é considerado importante para o ministério. Então, meu irmão, aquele que está às vezes no nosso meio, está longe, ele é muito importante para o ministério. Nunca desista de ninguém. Possamos ir atrás das ovelhas perdidas. As ovelhas que estão fracas. Elas estão perdidas, meus irmãos. Elas estão sem direção. Elas conhecem o pastor, mas às vezes a situação os fizeram ficar perdidas. Mas elas são úteis para o reino de Deus. Elas são bênção. Elas são importantes. Eu não tenho que julgar. Eu tenho que ajudar. Imagina se Deus olhar para mim tão pecador e olhar os meus erros. O que seria de mim? Pobre de mim seria. Quantos erros eu tenho? Quantos erros nós temos? E para Deus não há tamanho de pecado. Que possamos a cada dia ajudar-nos, sempre prontos para ajudar uns aos outros em oração. Que possamos a cada dia ser servos que se preocupam com o reino. Uma das missões do nós, servos do Senhor, é proclamar o Evangelho, mas se preocupar com as almas perdidas. Para eu proclamar o Evangelho, eu tenho que estar perto das almas perdidas, eu tenho que me preocupar com elas, aquelas que estão perdidas, aquelas que estão do meu lado, para que elas não fiquem na casa do Pai perdida, como diz o hino, perdido na casa do Pai. Para mim e para você, uma chamada de atenção. Esse texto sempre me chama atenção sobre isso, de que há pessoas que estão no nosso meio da gente, mas elas podem desistir, e elas não são nós melhores. Nós não somos melhores do que elas. Nós temos que estar sempre perto, auxiliando, dizer para ela que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena fazer a vontade desse mestre, vale a pena não sair do barco, ela faz falta, ela é importante. Uma ovelha fora do reino faz diferença. Quando uma ovelha se dispersa, o pastor tem que ir atrás, porque as 99 já estão lá separadas, mas as ovelhas não são 99, são 100. Aquela que se apartou faz uma diferença danada. Ela só vai estar completa quando tiver 100. Que possamos sentir falta das almas perdidas, sentir falta daqueles que não estão conosco.
que possa fazer falta, a ponto de nos incomodarmos a ir atrás e buscar as almas perdidas. Deus possa te abençoar nessa noite, que Deus possa te dar o refrigério que só Ele pode dar, que Ele possa falar melhor o seu coração. Não sei o que se passou durante o seu dia, nem sei o que vai se passar amanhã, mas eu sei que os olhos do Senhor vê tudo e Ele está contigo. No meio da batalha, no meio da alegria, Ele está contigo em todos os momentos. E quando Ele é com você, as coisas vão acontecer da forma e do jeito que o Senhor quer. Que nós possamos sempre agradecer. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu quero louvar o Salmo 23, que ele é um salmo lindo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, não. Deus é contigo, vale a pena. Oremos para encerrar. Que Deus fale melhor o seu coração. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a atenção a nos preocuparmos com as ovelhas perdidas, a nos preocupar com as pessoas que estão na casa do Pai, que estão às vezes perdidas, sem saber o que fazer. Cuida de cada um de nós, Senhor, que possamos um ajudar o outro, de mãos dadas, fazendo a Tua vontade. Muito obrigada pelo dia, muito obrigada pela noite, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo Teu amor e Teu cuidado. Merecedora de nada eu sou, mas o Teu amor tem me alcançado. Muito obrigada pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, meus irmãos. Uma noite de paz.